Olá, bem-vindos a mais um Arruma e Ensina. Bom, no Arruma e Ensina de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a história de uma cidade no interiorzinho da Bahia, chamada Vitória da Conquista. Bom, antes de começar a falar sobre a história, é bom lembrar que antes da cidade de Vitória da Conquista ser chamada Vitória da Conquista, ela era conhecida como o Sertão da Ressaca, que basicamente era o lar dos povos Imboré, Mongoiós e Pataxós. Esses povos indígenas, eles viviam basicamente da caça e da pesca, também da agricultura, é óbvio. Mas tudo isso mudou assim que os portugueses chegaram aqui. Bom, gente, acabei esquecendo de falar que eu passei, mas eu passei um multireparador da Cicaplast. E com isso, eu vou falar um pouquinho sobre os povos originários em si. Basicamente, vou dar só uma palhinha por cima. Os Imborés, eles eram guerreiros. Os povos Pataxós, eles viviam da caça, da coleta, como eu disse anteriormente. E já os Mongoiós, eles se destacavam entre os três, porque eles tinham uma elegância, eles tinham um artesanato, então eles conseguiam realmente ser o diferencial entre os três, sabe? E assim, vale lembrar que diferente dos colonizadores, dos europeus, enfim, os povos originários, eles não lutavam por terras, por, sabe, domínio de poder, eles lutavam pela sobrevivência deles. Então, assim, é sempre bom vocês terem isso em mente pra, enfim, né, saber o que rolou mesmo. Bom, agora vamos para o cabelo. E no meu cabelo eu vou usar esse óleo reparador da Elseve, que é muito bom, recomendo, tá, gente? Bom, agora vamos falar sobre a chegada dos colonizadores em Vitória da Conquista. Basicamente o que rolou foi, chegou um bandeirante chamado João Gonçalves da Costa. Ele foi mandado pela coroa portuguesa para explorar as terras, encontrar ouro, enfim. Mas assim, esse bandeirante João Gonçalves da Costa, ele não encontrou ouro na região de Vitória da Conquista. Então, o que ele fez? Ele criou um arraial chamado Arraial da Conquista, que é nesse arraial que começa o massacre completo, quase, dos indígenas na região, que é lá nesse arraial que acontece o famoso Banquete da Morte. Falando um pouquinho da região do Arraial da Conquista, ela foi uma região que cresceu devagar, e foi com a pecuária e a plantação de algodão que essa região, aqui no Sertão da Ressaca, ela foi integrada ao sistema colonial. Assim, junto com essa pecuária e essa plantação de algodão, a cidade cresceu. Nisso, no caso não era a cidade, perdão, a vila cresceu, a vila passa a se tornar cidade. E assim, com esse desenvolvimento, começa a chamar a atenção de novas pessoas. Então, aconteceu um movimento de imigração bem grande, foi bem considerável. Pessoas de fora começaram a se mudar para cá, vir trabalhar aqui, enfim. Bom, vale ressaltar também um ponto crucial para chamar a atenção de novas pessoas. Justamente um dos pontos principais que fizeram esse movimento de imigração forte para cá, para a região do Sertão da Ressaca, foi a criação de novas estradas, que mostrou justamente esse desenvolvimento, chamou a atenção de novas pessoas e, inclusive, um exemplo que eu posso dar a vocês de uma criação dessas estradas foi a criação da BR-116, que fica assim como um marco. Bom, gente, estamos chegando no final do vídeo e agora eu vou passar esse blushzinho da Ruby Rose, que tem essa corzinha mais clara, só pra dar um ar de vida mesmo, sabe? E enquanto isso eu vou falar sobre o Banquete da Morte, como eu tinha dito no vídeo mais cedo. Basicamente, gente, o Banquete da Morte foi um tratado de paz entre os colonizadores e os indígenas, porque, como eu disse, eles travavam várias lutas, várias guerras entre si. Tinha muita morte, principalmente para o lado dos indígenas, porque, obviamente, eles tinham muito menos força bélica, enfim, não tinham armas, era tudo muito mais complicado para o lado deles. E aí, chegou um determinado momento que os portugueses, os colonizadores, chegaram nos indígenas e falaram: vamos fazer um tratado de paz.
A gente não vai extravar mais guerra, a gente vai chegar num acordo, vai dividir a terra bonitinho, enfim, tudo muito lindo, né? Mas basicamente o que os colonizadores fizeram? Eles falaram assim, olha, vamos fazer esse jantar, um jantar chamado todos os povos originários. No caso, nesse jantar, foram envolvidos mais os povos mongóiós. Vamos lembrar disso, não se esqueçam. E, basicamente, o que os portugueses fizeram? Eles embriagaram todos, quase todos, dos povos originários mongóiós. E, nisso, enquanto todos eles estavam dormindo, bêbados, completamente fora de si, os colonizadores mataram todos. Foi, assim, uma aniquilação quase que total. Foi um evento horrível que ficou marcado na história da região de Vitória da Conquista para sempre. Nunca vamos se esquecer disso, porque foi algo, assim, sanguinário demais. E na cidade, nos dias de hoje, existem alguns pontos, alguns lugares que fazem homenagem aos povos indígenas que viviam aqui. Como, por exemplo, no centro, existe um monumento chamado Monumento ao Índio, que é um arco e flecha. Eu vou botar uma foto para vocês verem aqui, que é justamente dedicado aos indígenas, os originários que viviam na região aqui do Sertão da Ressaca. Assim, o vídeo tá chegando ao fim, e para finalizar, eu vou passar um gloss da Fini, só pra fazer uma graça mesmo. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque é uma história bem interessante, não tem como negar, da região de Vitória da Conquista, que é onde eu moro. E espero que vocês tenham entendido, pelo menos um pouquinho, de tudo que aconteceu, porque é muito importante a gente sempre lembrar nossas raízes e principalmente as raízes do lugar onde a gente mora, né? Todos os dias a gente está aqui, então é bom saber. Bom, gente, agora que estou bonito e por dentro de toda a história, acho que agora sim estou pronto para sair. Vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo.